Amém. A gente está se dando sequência à nossa série de outono, Liberdade, estudo de Gálatas. Eu queria orar com vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos porque o Senhor tem insistido com a gente, apesar da nossa limitação. E o Senhor tem, de fato, nos conduzido. E nos momentos que nós somos confrontados pelo Senhor, muitas vezes é desconfortável, a gente não gosta. O Senhor confronta os nossos castelinhos e o Senhor coloca para baixo, o Senhor destrói as nossas falsas seguranças. Isso nos incomoda inicialmente, mas depois que a gente entende onde o Senhor quer nos conduzir, o Senhor nos mantém, o Espírito nos mantém da maneira como nós devemos estar, livres, soltos, transformados, apaixonados, agradecidos pelo Senhor, Pai. Aleluia. Senhor Jesus, te peço que o Senhor nos dê um momento leve aqui nessa noite, continue nos dando esse momento leve e que a sua palavra seja exposta e que ela transforme o nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Lucas, vamos falar sobre o quê? Sobre Gálatas. Gálatas, cara. O tema de hoje... Para quem chegou aqui, por que Gálatas? Por que Gálatas? Porque a gente escolheu mesmo. Escolheu, e hoje, mas é uma série de pregações. Isso, são 12 pregações sobre o livro de Gálatas, e hoje estamos na terceira pregação, e o tema da pregação é o Evangelho é a superação da religião. O Evangelho... Sabe que minha especialidade é falar de religião. Que bom, então. Jogar ovo na religião. Caramba. Mas vai jogar em nós também. Não tem importância, não tem problema. Amém, que o Senhor Jesus nos conduza sempre. Eu queria ser honesto que quando eu desenhei, a gente programou isso, queria ser honesto e dizer que não me é confortável falar muito das coisas que eu vou falar, porque a gente é bastante religioso ainda. Eu não. Nós somos bastante religiosos. Você não vai querer isso aqui? Deixa aqui mesmo, isso aqui? Não, é porque aqui não cabe, né? Puxa do ladinho. É? Melhor, você vai ficar mesmo. Assim, cara? Isso. Amém. Eu vou derrubar isso aqui. Quebra? Se cair, Se quebra? cair, quebra. Mas não vai cair, não. Amém. Olha só, de fato que em nome de Jesus você saia daqui com uma convicção ainda maior de que a única forma, o único caminho é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você disse o único caminho? O único caminho é o Senhor Jesus. O que você quer dizer que é o único caminho? Significa que todas as outras possibilidades que a gente tenta colocar no lugar de Jesus, às vezes nos traz uma certa esperança momentânea, mas que rapidinho ela acaba. Em resumo, todas as suas energias, educação e tudo mais que você desenvolve para fazer resistir às coisas que naturalmente o seu corpo pede, você não tem resistência e não tem poder para fazer isso. Diz a palavra de Romanos que na minha carne... Aldo, tudo bem, Aldo? Na minha carne não habita bem algum. Isso significa que o meu corpo, como o seu, ele está em erupção. Ele clama por coisas da carne, coisas inconvenientes. Você tem o prazer de fazer a coisa errada. Você tem o prazer de fazer a coisa no escuro, em trevas. Isso enche a vida do peão, cara. Presta atenção. Humanamente você pode ser muito bem educado e, de certo modo, conseguir algum resultado. Só que aquilo que realmente significa de importante, você não supera. Isso significa que você é engodado, traído, você é levado como uma enxurrada no prazer da sua carne. Só Jesus pode te dar uma vida de verdade. Cristo em vós, esperança da glória. Ouça bem, Fernando, Cristo em vós, esperança da glória. Se eu não tenho Cristo na minha vida, eu vou dizer para você que eu vou pedalar, presta atenção, esse exemplo é meu, pedalar uma bicicleta sem correia. Não saio do lugar. Eu queria que os irmãos abrissem Gálatas 5:1, a gente já leu, vamos ler de novo. No final do outono, eu espero que você tenha decorado esse versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, que diz assim... estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Repete. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Leia na sua versão, por favor. Escravidão. De servidão ali. Diz assim, Cristo nos libertou. Você é livre? Amém. É mesmo?
Se diz não ao pecado, ele passa fumegando perto de você. Se diz não para ele, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, corroborando com o texto de 1 Pedro. Não vou deixar você falar. 1 Pedro, capítulo 1, que ele diz assim, o que ele diz lá em 1 Pedro 1? Ele diz assim, portanto, cingindo, olha eu, rapaziada, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir o lombo? Uma explicação longa. Na verdade, tudo uma explicação da saia, né, que cobria. Na verdade, aquele halterofilista, quando ele vai erguer um peso, ele não bota um cinto na barriga dele? Ele torna a coisa mais... Portanto, cingindo os lombos, presta atenção, Flipper. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Filhos obedientes. Filho pode ser desobediente? Não deve. Como filhos obedientes, não mais vos tornei as paixões que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós igualmente santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Disse Deus! Amém. Diga amém, rapaz. Amém. Decore. Gálatas 5:1. Se foi para a liberdade que Jesus te libertou, como é que você vai voltar a ser escravo das regrinhas? Eu queria dizer para você que religião, a palavra religião, quem já participou de RIP comigo já ouviu eu falar isso. Vai ouvir de novo. Religião, a palavra não está na Bíblia. Nem a palavra e nem o conceito religião está na Bíblia. Às vezes, que foi traduzido como religião no português, poderia ter sido usado outras palavras para dizer o que aquele texto estava querendo dizer. O que é religião? Vem do latim religare, que significa religar. É a tentativa humana de se religar a Deus. E não dá certo. Toda religião tenta apresentar uma regrinha. Eu acho que o grande problema de todos nós do mundo, e todas as cartas de Paulo mostram isso, que o grande problema dele era religioso, caramba. É aquele que tem forma, mas não tem conteúdo. Olha que bonito. Tem forma, mas não tem conteúdo. Esse é o problema básico da religião. A religião, ela propõe, fala bonitinho, imita, diz igual, mas não tem conteúdo. Caramba! Não está certo. Religião, um problema gravíssimo. E se você olhar na palavra, por exemplo, de 1 Coríntios, você vai ver lá de que Paulo fala assim, olha, ele diz assim, não vos associeis com as pessoas... Se dizendo ser irmãos. Ser irmãos. Olha só, a restrição não é você estar praticamente assim relacionando com uma pessoa, assim, negócio, quando ele fala disso, ele não está dizendo assim com pessoas que não conhecem a Deus. Ele fala assim, eu estou me referindo aos falsos irmãos, aqueles que têm forma, mas não têm conteúdo. E eu vou dizer para você, Lucas, que esse é o grande problema e continua até hoje, esse é o problema. Segundo pesquisa, existem 10.000 religiões. Repita. Existem 10.000 religiões. Caramba. No mundo. E aí, você tem que estar numa dessas três posições. Ou você acredita que todas estão erradas, ou você acredita que todas estão certas, ou você acredita que só a sua está certa. Aliás, nós só que estamos certos, né? Vamos descobrir isso agora. Dá licença, olha a minha cara de soberba. 10.000 religiões, ou você crê que todas estão certas, todos os caminhos levam a Deus, ou você crê que todas estão erradas, ou você crê que só a sua, que é o limite da soberba. Só que alguns religiosos caem nisso. A Mahatma Gandhi disse uma coisa ainda mais profunda, ele disse que existem tantas religiões quanto pessoas. E ele vai dizer que todas as pessoas criam a sua própria religião. Todas as pessoas criam o seu jeitinho de se relacionar com Deus. E quando você não é 100% no seu jeitinho, você se sente mal de se dirigir a essa entidade que você chama de Deus, porque você criou a sua religiãozinha. Ok? Diga misericórdia. Então o Evangelho ele não propõe a mudança de religião, mas a superação ou o abandono das religiões todas.
Ô, Ben, dá para mim aquele negocinho que nós lemos hoje cedo aqui? Você não estava aqui? Você estava onde? Sendo Fantástico? Não, eu estava na Igreja da Chácara, sou pastor. Igreja da Chácara. Com relação a isso, só dentro disso. Vai continuar que eu vou pegar um textinho legal para nós falarmos aqui. Então, o que a gente vai dizer aqui, baseado no que Paulo ensinou em Gálatas, é que você não tem que trocar de religião para ser salvo. Você tem que abandonar a sua religião. Inclusive a religião evangélica da qual você se orgulha, alguns de ser, outros se dizem católicos, outros espíritas, outros... Ah, eu cheguei. Diga. Olha aqui. Judas tinha o melhor pastor. Não é mesmo? Tinha o melhor líder. O melhor mestre. Concorda? Diga amém. Claro que ele tinha. O melhor amigo. E mesmo assim, fracassou. O problema não é a liderança. Não importa em que igreja você vai. Em sua atitude... Aqui está ruim. Aumente aqui para mim. Caramba. Só assim. Não importa em que igreja você vai. Se sua atitude não mudar. Religioso que vai circulando por outras religiões e outras religiões. Não importa em que igreja você vá. Se sua atitude não mudar, se o seu caráter não for transformado, você sempre será a mesma pessoa. Só que de uma religião diferente agora. Está entendendo a loucura? Eu posso mudar todas as religiões, mas se eu não tive um coração transformado, eu, Lucas, fui evangélico durante 24 anos e estava indo para o inferno. Até um dia que eu tive um encontro real com o Senhor Jesus. Ou até um dia que ele teve um encontro com ele me encontrou. Isso aqui é o evangelho. Então, tudo que a gente vai falar aqui, eu não quero falar mal só da sua religião. Estou falando da nossa religião. Eu estou falando das nossas loucuras. E sendo a gente, infelizmente, ainda muito religioso, a gente ainda é muito religioso, estou falando de você, estou falando de mim, a gente acaba porque é religioso fazendo coisas inúteis, coisas que Jesus não mandou fazer, sendo juiz quando Jesus não mandou ser juiz de algumas coisas, aplicando sentença quando Jesus não mandou aplicar sentença para ninguém, a gente acaba fazendo isso, ou simplesmente também, que é um grande erro, a gente tira a beleza, a delícia da exclusividade de Jesus. Maravilha, maravilha. Delícia. Ser cristão é uma delícia. Gustavo, presta atenção. É muito mais que ganhar o título mundial lá do jiu-jitsu. Muito mais. É um prazer, é uma alegria viver no meio de problemas e dificuldades de ser um vencedor. E depois, quando eu terminar, estou chegando lá. E aí, chegando o dia do meu embarque celestial, eu estou alegre e feliz porque eu vou ver coisas que eu ainda não vi. E coisas muito maiores do que tudo que esse mundo pôde me oferecer. Maravilha isso? Maravilha. Você devia dizer amém. Essa é a liberdade em Cristo que a gente está discutindo tanto. A gente, antes de entrar no texto de hoje, que é Gálatas 2, só relembrar que a gente está vindo no capítulo 1 todo, Paulo está ensinando que Paulo foi para um lugar que não tinham pregado o evangelho ainda, prega o evangelho, as pessoas se rendem a Jesus e são convertidas pelo evangelho da graça. Amém. Depois de um tempo chegam os pastores esquisitos, chegam os mestres da lei esquisitos. Olha o grito do lobo. Lobo acaba com a ovelha, caramba. É verdade. Tá tudo muito bem, o cara fala, não, isso é a história de hoje. Não, para ser salvo, tudo muito bonitinho, mas tem aqui um tarde manual. Além do que você faz, você tem que fazer mais isso. Caramba, danou-se. E aí serve. Paulo fica revoltado com isso quando fica sabendo disso, que a igreja belezinha que ele deixou lá na Galácia, belezinha, confiando só em Jesus, só no que Jesus fez na cruz, os caras começaram a inventar moda e começou a trazer religiosidade e não relacionamento com Deus para esses irmãos. E eles diziam, além de Jesus você precisa ser judeu, além de Jesus você precisa se circuncidar, além de Jesus tem que parar de comer carne de porco, além de Jesus tem que guardar o sábado. E no nosso contexto, além de Jesus, você precisa usar esse tipo de roupa. Você precisa ir no monte às 3 da manhã, como a gente falou semana passada. Essa lista de regrinhas que são adicionadas ao Evangelho de Jesus é religião e é absolutamente inútil no tratamento do nosso coração, ainda que pareça bonitinho. Inútil? Caramba, você pegou pesado. É que é Bíblia. Caramba!
inútil, não serve nada para a sua vida. Inútil, não traz nada para a sua vida. Convicção, mais uma vez e a propósito, convicção, ela vem pelo meu contato e intimidade com a palavra de Deus. Cansei, estou cansado, velho, encanecido. Canecido é barba, branco, cabelo branco, de tanto falar para vocês que você tem que tomar jeito na sua vida, você tem que examinar a palavra, você tem que cuidar, porque se você não tiver esse cuidado, você vai ser um nanico, um menino a vida toda. Vai cair sempre no achismo. Eu vi o pastor falar, eu vi fulano de tal falar tal coisa, mas você vai reproduzir o que os outros falam, mas a sua convicção mesmo não existe. É necessário que você tenha convicções que o Espírito Santo de Deus traz, revelando-nos a sua palavra. De vez em quando eu recebo umas mensagens, uma ligação assim, ô Lucas, sobre batismo, como é que a gente crê mesmo? Como é que a gente crê, eu não sei. Como eu creio, eu sei. Porque essa ideia de que eu vou delegar para o pastor a minha leitura bíblica, eu uso os óculos do pastor para ler a Bíblia. Isso não é relacionamento e intimidade, isso é religiosidade. A gente vai descobrir isso. Não estou dizendo que é ruim você procurar alguém para mais explicação sobre os assuntos. Mas, Lucas, só para conver, você não tire a responsabilidade que cada um tem da sua relação com Deus. Perfeito. Eu vou comprar um carro, pastor, eu vou viajar. Eu vou para onde eu vou? Aonde você falou, Margarete? Paraíba, eu vou para Paraíba. Antes de ir para Paraíba, eu vou precisar chamar, eu vou orar primeiro, se Deus quer que eu vá lá. Antes de orar, eu falo assim, vou consultar o pastor. Pastor, eu posso ir para Paraíba agora? Pode ser uma boa oportunidade, eu posso ir para lá, pastor? Paraíba, né? Paraíba. Não estou sentindo de Deus de você aí, viu, cara? Acho melhor você não ir. Aliás, se você for, você está saindo debaixo da minha cobertura espiritual. Sai fora. Sai fora, cara. Sai fora. Não tire a responsabilidade que você tem diante de Deus. É você que decide. Você ouve o conselho. Mas quem decide é você. Quem decide é você. O conselho nós damos. Mas Deus, no Espírito, pela ação dele, do Espírito Santo, você que decide. Não vem essa depois. Eu fui porque o pastor me mandou ir lá. Por isso é ele que é o culpado. Eva. Tem a história de Eva que você está careca de saber. Amém. Olha só. Quer dizer que o Evangelho te libertou para te tornar escravo do seu pastor, é isso? Olha que loucura isso. Ou é liberdade ou não é, irmão. Ou é que liberdade é essa? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu estou com um monte de regra para passar para eles. O que você acha? Eu acho uma judiação. Eu vou sapecar umas duas. Viver o Evangelho da maneira que Jesus nos ensinou já é algo impossível sem a ação do Espírito Santo de Deus. Eu estou lutando com as minhas loucuras, eu estou lutando com os meus pensamentos. Aí vem alguém e fala que eu não posso usar bermuda. Não posso usar calça jeans, você colocou aqui. Não, isso é uma boa coisa para nós aqui. A partir de agora, entra no ato da sua publicação, nenhum irmão mais usa calça jeans. Você dei mal. Então, olha só. Nesse momento, então, o que rolou? Voltando à história de Gálatas. Os irmãos estavam sendo aviltados por esses pastores, por esses mestres da lei. E aí foram procurar Paulo e falavam sobre Paulo. Esse Paulo eu não sei não, esse Paulo nem andou com Jesus, esse Paulo é meio esquisito. Não é dos 12. Não é dos 12, está esquisito esse Paulo aí. E aí Paulo pega e vai para Jerusalém. Deixa eu contar a história para isso. Vai contar. Pronto, posso agora? Mas vai para Jerusalém para conversar com o Pedro, Tiago, João, os apóstolos, para conversar com eles sobre esta celeuma, este problema que estava acontecendo lá na Galácia. Paulo vai junto com Tito e agora o pastor Elos vai contar, tem 3 minutos para contar. Quanto? 3? 3 minutos para você vai encontrar o que ele vai falar, você vai encontrar em Gálatas 15. Então você não vai abrir agora. Atos 15. Presta atenção, acompanhe rápido, presta atenção. Paulo foi um dos irmãos que maior experiência teve com Deus, e tudo que ele passou e aprendeu, ele recebeu da revelação direta de Jesus. Presta atenção. Ele não tinha visto Jesus na carne. Embora que os textos que ele menciona em certas ocasiões, ele fala, nós que conhecemos a Jesus segundo a carne. A revelação dele foi tão grande, tão importante, de que os outros apóstolos, como Pedro, como os colunas da igreja, talvez não chegassem no nível de Paulo. Sabia disso, Lucas? Paulo é um louco no sentido espiritual. Paulo é um homem extraordinário. Lembre-se disso, me ajudem aqui. Quantas viagens missionárias ele fez? Para quem não sabe, 3 viagens missionárias. 3 delas. A primeira viagem missionária que ele fez, ele andou por Derbe, Listra,
Icônio, ele andou por tudo lá e foi uma bênção, ele e o irmãozinho lá, Barnabé, os dois lá. Eles fizeram, andaram, foram milagres, apanharam feito tamborim. Mas apanharam e tal e coisa, mas se regozijaram, porque viram milagres. A palavra diz que por Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. É uma coisa incrível, impressionante. É tudo aquilo que você já deve ter acompanhado lá. Quando ele voltou na primeira viagem, Lucas, ele voltou na primeira viagem, todo mundo se regozijando, aleluia, campeões, somos campeões, sendo transportado em carro aberto, e aquela coisa toda, aqueles aplausos. É para rir, carro aberto naquele tempo não tinha, é para rir, é uma piada que eu estou fazendo, viu? Reia, estava sendo transportado em carro aberto. Por favor, presta atenção. Aí estava todo mundo empolgado com tudo aquilo que Deus fez, e aí chegou a encontrar os judaizantes, os religiosos, caramba! E aí, os caras que ficaram, eles saíram de Antioquia e voltaram para Antioquia. Esse pessoal veio lá de Israel, da Judéia, veio lá em Antioquia. E eles chegaram porque eles possivelmente foram pessoas que conviveram na época de Jesus. E por conta disso, os velhos, eles se acham melhor do que os outros, cara. Eu tenho a revelação. Cara encruado. Me parece que aqui é o crentão velho que não viu nada, cara. Cara, nós vimos a Jesus, nós andamos com ele. Portanto, nisso convém, aí vem essa história de que eu falo assim, crer é legal, mas você tem que ser circuncidado. Se você não for circuncidado, a sua fé vai ficar pela metade. Isso é uma invenção, isso é uma ideia. O grupo religioso lá de Antioquia, eles inventaram essa e defenderam essa. E o problema, porque isso não... Olha, o não circuncidar-se... Carlão, presta atenção. O não circuncidar-se não é uma perfumaria. O não circuncidar, segundo a palavra de Gálatas, que nós vamos ver lá para diante, é cair da graça. O louco, cara. A circuncisão, para quem não sabe, era um sinal na carne, visível, de que alguém pertencia ao povo de Deus. Então, no Velho Testamento, as pessoas eram circuncidadas, os homens, que é a operação de fimose hoje moderna. Ponto. Paulo disse, pastor Eros repetiu agora, que quando eu coloco alguma coisa, alguma regrinha, somo alguma regrinha, a minha salvação, no caso deles foi a circuncisão, eu estou abandonando a graça, estou abandonando o relacionamento com Jesus. Isso é louco, isso é louco. A perfumaria, ela se torna tão venenosa que eu caio da graça quando eu começo a fazer coisas que os religiosos, as regras que eu imponho, eu caio da graça na confiança. O que é graça, Lucas? Graça é o favor imerecido, famoso. Olha, não se esqueça, graça exponencial. Valdemir, Colossenses, presta atenção, 1:27. Esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Presta atenção. Romanos capítulo 5, ele diz isso, que a morte de Jesus nos reconciliou com o Pai. Agora, fomos mortos, fomos reconciliados com Deus pela morte. Agora, muito mais agora, sendo reconciliados com eles, seremos salvos pela sua vida. Isso significa que o cristão, ele é salvo pela... lê lá Romanos 5:10. Ô, rapaziada, show! Romanos 5:10, guarde. 5, o dobro, 10. Romanos 5:10. Hoje, pela vida de Jesus em mim, eu sou salvo das coisas do mundo, dessas loucuras que eu humanamente não podia fazer. Fui reconciliado pela morte e salvo pela vida. Amém, graças a Deus. Graça é Deus dando tudo a todos que nada merecem e nada fazem por merecer. Isso é graça. Aqui. Eu queria então que os irmãos abrissem em Gálatas 2. O Felipe, se projetar na NVI é melhor, tá, Filipão? NVI, melhor. O que é Gálatas? Qual é o versículo? Gálatas capítulo 2, de 1 a 10, a gente vai tratar hoje. Eu já li. Não, Gálatas 2 não. Eu li Gálatas 2, eu li. Eu não li Gálatas 2? Não. Mas como eu li? Não. Não? Não. Mas a idade eu sei que vai confundindo isso aqui. Caramba. Gálatas 2. Eu esperava por essa. Versículo 1. Então essa história que meu pai contou, que os caras foram lá em Jerusalém para tirar, para conversar, para resolver esse problema, é o que você vai encontrar em Atos 15 e a gente vai tratar também aqui em Gálatas 2. Diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Isso depois da primeira viagem missionária.
Depois da primeira viagem, 14 anos depois. Isso ele já tinha uma experiência considerável, incrível, grande no Senhor. Aí o que aconteceu, Lucas? Subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então Paulo vai conversar sobre um problema da religiosidade e ele leva junto Tito, ele leva um problema para os irmãos resolverem lá. Porque Tito era grego, Tito não era judeu. Então ele vai levar lá assim, irmãos aqui de Jerusalém, eu trouxe Tito, um homem que crê, um homem que foi salvo. O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai mandar circuncidar? É isso mesmo? E ele foi, só o pessoal de Jerusalém, o pessoal tido como coluna da igreja. Foram aqueles que andaram com Jesus, principalmente os colunas que a Bíblia fala, é João, é Tiago e é Pedro. Eles foram lá porque lá a verdade era manifesta ali. Vamos tirar as dúvidas ali por conta dessa porcaria que os caras inventaram. Imagina o constrangimento disso. Você entendeu o constrangimento? Os caras levam alguém, colocam na frente de todo mundo e falam assim, o que a gente faz com ele? Te traz aqui um irmão, a nossa igreja não tem problema com tatuagem, mas imagina uma igreja que tem problema com tatuagem. Traz aqui, bota um cara inteiro tatuado e fala assim, ele crê, o que a gente faz com ele? Você viu a tatuagem que tem o Cadu? O Cadu é um cara que está tudo tatuado, cara. O que nós vamos fazer com ele? Vamos arrancar o braço dele. Vamos rapar ele, caramba. Então... Cadu, fica em ordem que não vamos fazer nada, viu? Tá bom? Não, fica aí. Então, se algum irmão tem alguma dificuldade nessa área, depois nos procure também, mas é um assunto superado. A gente vai perceber que esse assunto de tatuagem, como muitos outros assuntos, é a obra exclusivamente da nossa religiosidade. A Bíblia nunca falou nada sobre o assunto, a gente fica conjecturando e as pessoas criam ideias, tudo bobagem, a gente vai descobrir hoje. Então, olha o constrangimento. Então, você está aconselhando que os irmãos devem se circuncidar? Se circuncidar ou fazer tatuagem? Fazer tatuagem. É isso que a gente vai descobrir hoje, se faz sentido ou não. Não vai fazer, não. Chega. Já quem fez por todo o bando aqui, quem fez já pegou todos os nossos créditos e fez lá foi o Cadu. Agora chega, não tem mais isso. Pode ser uma bonitinha? Pode? Pode, claro que pode. Não, olha só. Fica aqui não, cachorro. Não pode, não, claro. Não, mas então, um dia a gente fala melhor sobre isso, mas senão a gente vai ocupar muito tempo. Mas, depois da pregação de hoje, você vai ter elemento suficiente para analisar se faz sentido ou não faz sentido ter uma tatuagem. É simples assim, porque essas decisões não são da igreja, essas decisões são de foro íntimo. Versículo 2 diz o quê? Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou não ter corrido em vão. Paulo teve uma revelação que deveria ir para Jerusalém e ele foi lá para quê? Para falar do evangelho que estava pregando. E presta atenção, e por que foi? Presta atenção, se você ler lá em Gálatas, acompanha o raciocínio. Quando criou-se essa celeuma, ele, de um lado, Paulo dizia assim, não é para se circuncidar. E aí o religioso dizia o quê? Circuncida. Você é o religioso, tá okay. bom? Eu não. Escuta só, ele dizia assim, não pode, não deve, isso você cai da graça. Aí o religioso dizia assim, não, tem que se circuncidar. E a coisa foi de tal modo complicada que entre eles, se não tivesse um mediador lá, a coisa não saía do lugar. Aí falou, já que está desse jeito, vamos lá para Jerusalém e vamos ouvir os colunas da igreja para ver o que é que eles falam, se eu tenho razão ou se eles têm razão. E aí eles veja bem, um abalo na autoridade de Paulo. Os religiosos, normalmente, eles não se conformam com a autoridade real. Eles se conformam muito com a autoridade de forma. Aí, então, eles falam assim, vamos lá conversar, e aí, se por acaso tiver que se circuncidar, aí, então, eu me rendo. E aí foram, e aí... É evidente que Paulo não estava na dúvida sobre isso, mas ele estava pregando o evangelho para gente que tinha acabado de crer, gente imatura na fé. Era necessário que esses irmãozinhos maturos na fé ouvissem dos colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, que era uma bobagem esse judaizamento, esse religiosizamento, essas coisas todas que a gente, até hoje, a gente experimenta. O versículo 3 fala assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ele trouxe o cara na frente de todo mundo e falou, irmãos, é para circuncidar? Ele é grego, ele crê em Jesus, mas ele é grego. A gente aqui traz um índio aqui de tanga, bota na frente aqui dos irmãos e fala assim, esse índio recebeu Jesus
e mora lá na tribo tal, a gente vai obrigar ele a usar calça jeans? Não precisa responder, mas essa é a celeuma. A gente vai colocar sobre ele a imposição da nossa religião, vai obrigá-lo a viver como a gente acha que tem que viver, ou a gente vai ratificar o que o Espírito está fazendo nele? Isso é. A crise é essa. Nós só entendemos quando as pessoas só cremos na experiência dos outros quando os outros fazem exatamente o que fazemos. Você entendeu o que eu falei? Isso é um erro. Lógico, só cremos na experiência dos outros quando os outros fazem exatamente aquilo que nós fazemos. Não, fala de novo que eles não entenderam, isso é muito bom. Eu já nem consigo repetir. A gente só diz que o irmão é salvo quando ele parece com a gente. Quando faz as mesmas coisas que nós. Do contrário, acabou. Você tá fora. E, não viu nada. Não viu nada. E aí você você vai perceber que Paulo está nos conduzindo a ou você rompe com as liturgias da sua antiga religião ou da sua atual religião, ou você não vai ganhar a Cristo. Você não vai viver um relacionamento íntimo com Deus enquanto você não verbalizar que aquelas regrinhas que você seguia são inúteis para a sua salvação. É necessário o confronto, e hoje você está sendo confrontado pela palavra de Deus a romper, não com religião X, Y, com todas elas, para ter um relacionamento íntimo com Deus através do Evangelho que liberta. Aleluia. E o Evangelho que liberta, Ricardo, é aquele Cristo em vós, esperança da glória. Eu preciso me encher dele, ele é Espírito. As palavras que ele diz é Espírito e vida. Eu preciso encher dele. E lembre-se de uma coisa, que o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento espiritual. Não é natural, não é humano e não é palpável. É por fé, deriva de fé. Diga amém. Viu? É assim. Chega o rei. Versículo 4 diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Deus me livrou. Não é livre. Deus me livrou. Tem nos livrado. Caramba, pelo amor de Deus. Está entendendo que a religião, toda ela escraviza? Eu vou ler outro texto aqui para quebrar com você, Lucas. Tá bom. Alguns mais, outros um pouco menos, mas toda religião ela quer te formatar exteriormente. E isso é escravizador. E você passa a ser escravo da pessoa que está te formatando. No caso, pastor, rabino, padre, seja ele quem for. Terrível isso, né? Agora, preste atenção. O estímulo total, maior, superabunda tudo, é comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me alegrar. Diga uma coisa que é mais do que alegrar. Dançar. Não mais que isso. Isso é o prazer da comunhão. Não é um monte de regras, é um prazer. Quando eu digo para vocês que ser cristão é um prazer, eu digo assim, mas é o supra... O burrão, você que está aqui, você pode pensar que vida com Deus é um montão de regrinhas e de tudo mais. Isso é chato, isso é horrível, isso é cansativo. Mas comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Só uma palavrinha assim. Um dia eu estava numa luta danada, camarada. Vocês comiam demais. Vocês gastavam escola que eu não tinha, caramba. E os caras me davam calote ainda, rapaz. Teve um cara que me deu calote, você sabe. Eu estava tão assim, choroso, cansado. Falei, caramba, não vai ser difícil. Numa noite, num culto de segunda-feira, estava lá na casa da irmã Vicência. E aí, então, o irmão Reinaldo Mendonça. Ele não sabia de nada do problema. E estava lá, nós cantando aqueles hinos da harpa. Aí ele chegou perto de mim assim no canto e falou assim, eu não sei o que é, mas Deus está me mandando dizer de que você não se preocupe. Eu fico emocionado, cara. Que você não se preocupe. Porque da sua vida eu cuido. Porque da sua vida eu cuido. Eu digo para você, isso não é religião. Isso não é religião. Isso foi tão legal. Isso me deu um ânimo novo e eu me alegrei tanto. E nas dificuldades todas que nós experimentamos, foi até hoje entendemos que foi bom para nós. Amém. Isso não é religião. Graças a Deus. Você ia ler um texto de Pedro? Lê o texto de Pedro. O pau que deve ser... Desfigure, presta atenção, você desfigure a imagem de pastor.
Olha, escute, pastor, ele é igualzinho você. Não veja nele nada de especial. Presta atenção. Ele é fedido como você. Posso falar isso aqui? Ele é fedido como você, caramba. Presta atenção. O que vale, a autoridade que ele tem é quando ele expressa, ele prega a palavra de Deus. Ele fala assim, a palavra diz isso. A autoridade está na palavra. Não está no que eu acho, no estilo de vida meu. Presta atenção nisso. Desfigurar essa ideia de pastor super-homem, pastor igualzinho você. Outra coisa, já estou começando a falar, músico é muito cheio de si, começa a ser muito importante, os caras começam a gravar, fica famoso, Deus que me perdoe. Desfigurar, olha, são meros agentes, não são nada de especiais, não. Para com isso de imaginar que eles sejam verdadeiros deuses. Não são, são iguais a você. Na verdade, deve ter uma experiência maior. Quando uma função do pastor, presta atenção, aquilo que você requer, que está escrito em Eclesiastes, lá está escrito isso, de que nunca as minhas vestes devem ser sempre brancas. Diga amém. Amém. O que é veste branca? Santo. Santo, puro. Aquele que prega a palavra, o rigor é maior para aquele que fala. Presta atenção nisso. As suas vestes devem ser sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Unção. Essa é a função do pastor. No mais, ele é um irmão igual a você. Ele não tem nada de ET, não tem essa ideia de que se passou, de que se eu desobedeço, o pastor fala asneira, fala abobrinha, e eu vou ter que aceitar, caramba, você é um grande idiota. Oh, desculpe. Eu queria dizer para você que viveu uma experiência manipulativa com algum pastor, ou um padre, seja quem for líder religioso, que o coração de alguém que queria ser Deus encontrou o coração de alguém que queria um Deus para adorar. Desculpa bater tão assim, não sei se você entendeu o que eu falei. Eu estou dizendo que você só teve essa relação de manipulação porque você quis alguém que te manipulasse e encontrou alguém que queria manipular pessoas. O Evangelho te livra disso também. Aqui, presta atenção. Eu vou ler 2 Pedro, mas antes 2 Timóteo, agora que você já provocou eu. Estamos atrasados, é? Vai, fala. 2 Timóteo, ele fala assim, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha, me interessa eu ouvir. Fala da prosperidade. Pastor, fala da prosperidade. O quanto eu tenho que dar para eu ser a carteira cheia? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e rejeitarão a dar ouvidos à verdade e à palavra, voltando a fábulas. Mais um texto para você, depois você. Isso aqui que eu acabei de falar é 2 Timóteo 4, e o que eu vou dizer para você agora é 2 Pedro, capítulo 2, diz assim, mas houve também, olha como é que essa história é presente, é sempre essa tiririca, cara, caramba, erva daninha, mas houve também entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres ou pastores, os quais, olha isto, introduzirão encoberto, olha, empanado o negócio, introduzirão encobertamente heresias destruidoras ou de perdição, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, olha que pecado, rapaz, olha que pecado, olha que a religiosidade, o mal acabado faz. E muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Chega o rei e vai embora. Toda religião é formatadora. E porque ela é formatadora, ela é escravizadora. O cigarro é um problema em muitas religiões. E nós não defendemos se você fumar. Presta atenção. Quer dizer que você está liberando fumar? Não. Não, mas, claro que não, burrão. Mas cigarro é tão pecado quanto uma vida sedentária. É isso. Lembra da semana passada de vício? Foi a semana passada que eu falei de vício? Não sei. Você não estava aqui? Estava, mas não lembro. Falei de vício. Vícios, você tem vícios na sua vida. Presta atenção. Esses vícios que você tem não é o cigarro que eu estou falando. Você tem outros vícios. Você é acostumado a outras coisas que você não consegue se desmamar dessas outras coisas. E você é amarrado e você sabe que não serve. Você sabe que não te presta. Você sabe que não é uma coisa legal. Mas você não consegue. E aí é muito mais fácil você
condenar o cara que fuma, porque está aparente, do que os vícios que você tem escondido que ninguém vê. E você não fuma, mas bate na sua mulher. Parabéns. Entendeu bem, entendeu legal. Tá entendendo bem. Só para avisar para as irmãs, se tem algum mal acabado que esteja batendo em você, fala comigo. Fala comigo que a minha mão é pequena para dar na cara do cara. Viu? Eles odeiam isso que eu falo, que a minha mão é pequena. Não tem aqui? O corajoso. Bate em mulher que é fraco. É frágil. Vem batendo nós, que nem nós, caramba. Se vier bater em mim, eu sou velho, mas eu digo você, eu contrato um cara para matar você. Entendeu tudo também. Ô, Neto, você corta isso aqui? Você corta esse microfone? Olha só. Então é o seguinte. Só uma historinha para descontrair. Uma igreja descobriu que pegou um irmão fumando. Pegou em flagrante delito o irmão fumando. E aí fizeram um concílio para discutir sobre o que fariam com o irmão. Então descobrimos o Ricardo fumando. Bota o Ricardo aqui no meio. Concílio da igreja. O que fazemos com o Ricardo? E aí o irmão grita, crucifica-o, aquela coisa toda. E aí, só porque eu estou dizendo como a religião é burra. Porque as regrinhas, elas são simples, elas são gostosas de se seguir, porque elas são claras, mas ela é burro. A religião é burra. Aí, no meio da discussão, imagina que fosse o Ricardo, ele levanta a mão e fala assim, irmãos, eu queria fazer um pronunciamento. Vindo para cá, eu parei de fumar. E aí, como é que a gente trata esse irmão agora? Porque tem um tempo, eu tenho que deixar esse irmão quanto tempo no banco para entender se ele parou de fumar ou não. Ele deu um bug na religião. Porque a religião ela não consegue, as regrinhas elas não se relacionam com as dificuldades. A gente tende a ser frio quando o problema não é na nossa carne, quando não é na nossa casa. A gente é muito frio, a religião é fria para tratar segundo o casamento, por exemplo, até que o meu irmão se divorcia e quer casar de novo. E aí eu começo a olhar com mais amor para a questão. Eu sou agressivo com a homossexualidade até que o meu filho começa a ter esse problema. E aí a religião não responde mais esse tipo de problema, de anseio. E aí a gente vai ter que buscar no evangelho a satisfação para essas questões. No começo da nossa igreja, não se falava em segundo casamento. Religião pura. E aí é o seguinte, até que um parente inventou de casar a segunda vez. E aí... Aí, como eu sou detentor de uma religião, eu preciso reconfigurar as minhas regras, porque agora o problema está perto. Agora eu começo a mudar a lei e vou dizer assim, não, agora, espera aí, você não entendeu. Aqui nos arquivos, aqui diz que quando... Isso é regra. Você quer ver? Regra sobre regra. Televisão era proibida em algumas religiões no passado, hoje ela é absolutamente aceita. O pecado mudou, Deus mudou, a gente mudou. O que aconteceu? Se era regrinha antes, não podia, por que mudou? Isso é a burrice da religião. Então o evangelho liberta, mas a religião aprisiona. Pagou aqui. Faça por merecer a sua salvação. Isso é religiosidade. Faça por merecer. A salvação é pela graça, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, a salvação seria pagamento e não graça. Graça é porque você não pode fazer nada para conquistar a sua salvação. O versículo 5 fala assim: não nos submetemos a esses irmãos que queriam nos aprisionar, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. E olha que ele estava falando com a supra-sumo da elite religiosa. E ele fala assim, olha, não seria o caso desses irmãos aqui mais velhos que Paulo fala assim, escuta, cara, você vai sair debaixo da minha autoridade? Olha que absurdo, eu vou justificar uma conduta errada em nome de um título, de uma coisa que eu atribuí, que eu construí na minha pessoa. Olha aqui, que ele não se submeteu, Flipper, acorda, ele não se submeteu, nem ainda por uma hora estava debaixo de maldição. Ele não se submeteu para que a verdade do evangelho permanecesse. Quando a gente, estou falando com você agora, irmão, comigo, quando a gente abre mão da graça e começa a se enveredar por caminhos religiosos, e a gente é especialista em fazer isso, nós estamos perdendo a verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho é a liberdade, é a libertação, inclusive, das regrinhas. E aí a pergunta que nos cabe hoje, versículo 5, já li, que liberdade é essa, então, que o evangelho produz? Que liberdade é essa? Para que o evangelho
Que liberdade? Como assim? Que na parte prática da coisa, o que acontece? Primeiro, é a liberdade cultural. É entender que as regras claras, o meu irmão André fala isso, dos religiosos que nós temos, o André é um dos maiores religiosos que nós temos. Ele adora uma regrinha, já verbalizou isso. Por que a regrinha é gostosa? Porque é muito mais fácil falar não pode ir no cinema do que você entender que você precisa amar o próximo como você mesmo. É muito mais fácil você falar não depile o sovaco do que, cara, você precisa entender, você precisa tratar melhor os seus pais, você precisa tratar a sua esposa bem. Está entendendo o que eu estou falando? É muito mais fácil ter uma lista de regrinhas, só que o evangelho não é assim. Primeiro, que você não consegue cumprir as regrinhas. Segundo, que só através do poder do evangelho. Vou acelerar um pouquinho só para a gente conseguir dar conta. Outra liberdade, para mim, uma das mais apaixonantes que o evangelho traz. Liberdade emocional. Entenda isso, irmão. O evangelho te liberta da insegurança dos seus erros e acertos. Glória a Deus, obrigado. Irmãos, presta atenção. O dia que você está mal porque você pecou, está se sentindo o pior dos homens, não tem nem vontade de fazer oração. Aí você chega lá e fala a verdade com Deus. Deus, eu fiz isso, e agora o que eu faço? Aí Deus fala, fica tranquilo, filho. Eu não contabilizo débitos. E aí você se empolga e fala, claro, que legal, mas eu também fiz isso de bom. E ele fala, fica tranquilo, filho, eu não contabilizo créditos. A verdade do evangelho é que ele nos libertou de estar debaixo da maldição da lei, essa relação com Deus de certo e errado. Antes que você fique preocupado disso estar gerando um sentimento de libertinagem nas pessoas, eu sei que tem um monte de religioso pensando nisso aqui. Ele não pode falar isso, como assim? O evangelho diz que ainda que você peque, você não quer pecar, mas ainda que você peque, o seu pecado não tem mais consequência para a sua condenação. Por conta disso, não justifica que você vá pecar. É simples assim. Analise você, pastor Eros, analise você. Quando você vivia numa religião, qual era a quantidade de pecados que você tinha? E analisa agora que você conheceu a graça de Jesus, que não importa o que você faça, Deus não te abandona por isso, a quantidade de pecados que você tem hoje. Analisa se você peca mais hoje ou pecava mais antes. Analisa se a graça de Deus não te trouxe um compromisso ainda maior com a santidade. Não é assim, irmãos. Só que saber que se você não for perfeito, você continua sendo filho, é libertador e é a liberdade que o evangelho traz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, eu tenho que dar uma reconstruída nisso que você falou aí, porque você é muito liberal. Presta atenção. O que significa, presta atenção hoje na nossa vida, o que particularmente me caracteriza como aquele que teve uma experiência real com Deus? Ele não se conforma com aquilo que vence, a tentação que vence ele. Ele não se conforma com isso. Ele chega assim, também o texto, viu, Walter? Romanos 12:1, que diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma marca para mim daquele que crê. Eu sou um caco, sou uma porcaria. Em mim, na minha carne, como diz a palavra, não habita bem algum. Mas eu não me conformo. Eu não quero esse estrago, esse abalo, essa porcaria que eu vivi a vida toda. Diga amém, caralho. Presta atenção. Sede santos, falamos hoje que sede santos, como diz Deus, porque eu sou santo. Olha, presta atenção. Arrependimento é chorar a lágrima de quem eu fiz. Como é que é, bem? É as minhas lágrimas por aquele que eu fiz. É a dor pela dor causada. É a dor pela dor causada. É isso mesmo. A dor pela... Eu não quero, por conta de sou grato a Deus, eu não quero fazer coisas que não são consoantes ao Senhor, a toda a recomendação que Ele me deu, porque eu o amo, porque eu sou grato a Ele. É essa a história. Eu não vou fazer, eu posso até fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu não quero decepcioná-lo, eu não quero machucá-lo. A lei veio por Moisés.
mas a graça e a verdade, a vontade de dançar, a chuvinha fresca no meio do deserto veio por Jesus Cristo. Aleluia! E aí, irmãos, que certeza de salvação, então, é só em Jesus. Só em Jesus, porque ele desconstrói o meu esforço, o esforço próprio. E aí a pergunta que eu te faço, não precisa responder, você aceita como irmão quem adora a Deus de um jeito totalmente diferente do seu? Quem não congrega como a gente congrega, você aceita ele como irmão, você entende que ele é irmão, você confirma a obra que o Espírito Santo está fazendo nele, se ele tem uma reunião diferente da nossa. Entenda uma história que me incomodou quando eu pensei nela. Eu te conto que tem um Ralph aqui de skate, pista de skate, que tem uns irmãos que se reúnem lá, conheceram a Jesus lá. Entre uma volta e outra de skate, eles param 10 minutos, oram, choram junto, cantam, leem a Bíblia. É uma pista de skate. E aí, a gente ouve isso, e cada vez mais esse grupo está crescendo lá dessa pista de skate. Mas é totalmente diferente do nosso jeito. Eles andam 40 minutos de skate, depois eles param 10 minutos, oram, choram, oram uns pelos outros, e andam mais 50 minutos de skate. E aí você ouve essa história e você pensa o quê? Eu pensaria isso. Começou a boa obra, tem que ir para a minha igreja, porque daí vai completar. É isso que eu pensaria. É exatamente isso. Eu pensaria assim, muito legal isso que está acontecendo. Eu vou lá, porque eles precisam entender que ser igreja de verdade é isso aqui, ó. E aí nessa hora eu quebrei o mover de Deus na vida deles. Porque eu só quero reconhecer salvação, eu só tenho facilidade de reconhecer quando as pessoas são iguais a mim. E aí essa é a religiosidade que o Senhor Jesus nos traz. Nessa história de Gálatas, os falsos irmãos diziam que nem todo judeu era salvo, mas todo salvo era judeu. E infelizmente você também tem a tendência de dizer que nem todo evangélico é salvo, mas todo salvo é evangélico. E isso é uma besteira. Você tem a tendência de dizer assim, nem todo evangélico é salvo. Nem todo evangélico, nem todo evangélico é salvo. Pastor Lucas, inclusive, era evangélico e conheceu Jesus com 24 anos. Então, nem todo evangélico é salvo. Mas todo salvo é evangélico. Só que isso é uma idiotice. É louco. Fala. A verdade é que a gente quer evangelicalizar antes de libertar. A gente traz o cara para o nosso convívio, e aí o cara gosta da turma, gosta do churrasco, gosta do bate-papo do hippie, e ele começa a andar com a gente, começa a vir no culto, começa a falar igual a gente, e aí sim a gente vai falar para ele, agora você precisa do evangelho. Por que eu fiz esse trabalho contrário de domesticá-lo antes do evangelho? Por que eu não preguei o evangelho e esperei para ver o que o Espírito ia fazer através dele? A gente tem a tendência de judaizar, de evangelicalizar o cara antes de pregar o evangelho para ele. Tem um irmão que uma vez, estava o Ricardo conversando, a gente falou assim, cara, seria tão legal se o fulano estivesse com a gente aqui, só que o fato dele estar com a gente aqui não significa que ele é salvo, a gente perdeu. Porque a gente talvez conseguisse convencer ele a vir aqui e sair para comer pizza. Hoje é aniversário do Ricardo, depois dá um abraço dele, paga pizza para ele. 60 anos, não parece, né? Não parece. Cara conservado, viu? A gente falava isso, cara, seria legal se tivesse o cara aqui, mas o que a gente queria é o cara no nosso convívio. A gente nem tinha pensado na salvação. A salvação era o detalhe depois. Depois a gente vê esse negócio de salvação aí. Isso é religiosidade nossa. O Ricardo também, quando a gente conversava sobre isso, ele falou assim, cara, a gente fala que não é religioso, mas parece muito que é, né? Porque a gente tem um jeito aqui, a gente tem um louvor, começa 6 horas, toca 6 músicas, ora, pastor Eros, palavra de 40 minutos, depois vem. A gente tem todo um formato nosso. A diferença é que a gente não confia nessas coisas para salvação. A gente só entendeu que isso é um bom modo da gente congregar junto. Mas a gente pode fazer tudo isso de fato e estar indo para o inferno. Diga misericórdia, irmãos. Misericórdia. Só para uma piadinha, eu estava aqui, não era hora de contar, mas vou contar. Tem religião que proíbe shorts, mas saia pode. Saia pode, shorts não pode. Aí a maldita da Xuxa inventou a saia shorts.
Qual irmã aqui que já usou saia shorts? Fizeram um concílio na religião para discutir se podia. Por quê? Porque saia pode, mas short não pode, irmão. Então, não parece, fica por baixo, então pode. Mas é short, então não pode. E aí, nesse desespero, por quê? Porque a religião é burra, porque a religião é escravizadora, porque a religião quer dogmatizar a nossa liberdade. E versículo 6. Uma coisa mais antiga. Isso é antigo. Eu já contei aqui da irmã que ia tomar banho. A irmã, ela tinha um pavor, porque ela estava esclarecida que Jesus breve viria. Breve viria. E aí ela raciocinou assim, mas vai que ele vem e eu estou tomando banho. Eu não subo. Eu não subo. Caramba! E o que ela fazia para resolver a questão? Cleide, o que ela fazia? Não tomava banho, parou de tomar banho. O que ela fazia? Ela botava um aventalzão por cima, caía a água, ela se esfregava por baixo do avental, rapaz. Isso é uma verdade, isso é uma judiação. Isso é uma loucura. E outros, assim, só para escandalizar você, casais que pensando assim, quando iam casar recém, pessoas casadas, eles pegavam, a irmã se cobria com lençol e num determinado local lá fazia um furo para ter relação sexual. Irmãos, deixa eu falar um negócio, irmãos. Você concorda, e como Colossenses fala, que isso tem aparência de sabedoria, mas não ajuda em nada no tratamento da nossa carne? Colossenses fala isso. Quem olha de fora fala assim, não, faz 10 anos que eu não tomo banho pelado mais. Tem aparência de sabedoria, mas isso é uma idiotice no tratamento de verdade, dos nossos problemas, dos nossos pensamentos esquisitos. Ok? Versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes nada me acrescentaram. Só falar um parênteses aqui, ele está falando de Pedro. Ele está falando de Tiago. Ele está falando desses caras que eram influentes. Aliás, se era influente mesmo, não me interessa muito. Paulo falando. Porque a segurança não é na iconização de uma pessoa, a segurança é o evangelho. E quando ele fala que não acrescentaram nada, o que ele está dizendo é que não mudaram nada a mensagem que ele trazia. Eu expus para eles o evangelho que eu prego, Paulo dizendo, e eles não acrescentaram nada na mensagem, porque a mensagem é o que Deus mandou mesmo a gente compartilhar mesmo. Versículo 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, aos não-judeus, assim como Pedro aos circuncisos. A gente está encerrando já, irmãos. É necessário, importante a gente entender que Deus proclama o evangelho de maneiras diferentes. Tem gente muito diferente da gente que está pregando o mesmo evangelho que a gente está pregando de um jeito. Eles pregam de outro. Você crê nisso? Tem gente que se viesse pregar aqui, você ia falar, isso aí não pode ser que seja salvo esse cara aí. Mas o que o texto está falando é que a gente precisa reconhecer que existe uma ação de Deus que está muito além do nosso formato de culto. E o evangelho está sendo pregado em lugares que a gente jamais imaginou, aliás, que você nunca vai chegar. Gente com chamados específicos para pregar em lugares que você não tem coragem nem de pronunciar o nome. E tem gente lá dentro, saqueando o inferno lá dentro também. É necessário que nós, como igreja, para desconstruir a religiosidade que nós temos, ainda temos, a gente precisa reconhecer que o Espírito que habita em nós está se manifestando, está convertendo, está salvando, muito além do nosso jeito de pregar de camisa. Amém, irmãos? Jesus é lindo. Aleluia. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, aliás, a palavra Espírito fala isso, ele é Espírito. Ele é Espírito, o Espírito você não vê, é um mover sobrenatural. Eu acho que a gente já vai encerrar por aqui. Ele termina dizendo 8 e 9, vai lá, só para encerrar o texto, para a semana que vem a gente entrar no outro. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim, me deram a destra da comunhão, e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram
em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Entende a luta pela unidade da igreja. Faz assim, eu faço aqui, manda ver aqui, foca nisso aqui que eu vou focar para cá e a gente vai seguir assim. E aí no versículo 10, para encerrar, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Tem a visão de pobre mesmo, tudo bem, mas tem um autor americano que diz que quando ele falou isso, lembra do pobre, ele estava se referindo à igreja da Judéia que é pobre. É mais ou menos assim, quando vocês forem, continuem pregando esse evangelho, a igreja que vocês estão formando lá é uma igreja rica, mas lembra dos irmãos pobres aqui. Entendeu? Porque Romanos vai dizer isso, que a igreja de Paulo, que Paulo plantou, as igrejas, ajudaram financeiramente a igreja de Jerusalém. Então o que ele estava dizendo é assim, cara, vamos junto nessa. Já que Deus está te dando dinheiro, e já que a missão é uma só, e já que o evangelho que você prega é o mesmo evangelho que eu prego aqui, dá uma força para nós aqui, porque a missão é uma só, a obra de Deus, amém? E a gente vai seguir nessa jornada aí. Encerrando, só para entender, nós somos muito presos e amarrados em tradições religiosas, muito. Isso teve um peso, esculpiu em nós um peso muito forte na nossa vida. A história de Pedro, ela é absolutamente, um quadro real disso. Pedro, ele tinha problemas seríssimos. Por exemplo, na história de Cornélio, Atos 10, olha só, apareceu um lençol seguro pelas 4 pontas, cheio de todos os animais. E o que o anjo falou para ele? Pode comer. Pode comer. E o que ele falou? De maneira nenhuma. Olha, Deus disse para ele assim, coma. E o que ele disse? Não. eu não. Por que não? Porque a tradição ela é muito forte. Essas tradições, na verdade, que tem como hábitos, como rituais, assim, dá a impressão de que você cumprindo, você está agradando a Deus e não tem nada a ver. Essa de Pedro, come. Ele falou assim, não, 3 vezes, come não. E depois disso, Lucas, depois que ele entendeu que não havia distinção entre gentio, entre judeu, mesmo no passo seguinte, vamos ver a semana que vem, já a semana que vem, ele diz, ele teve, porque existe um hábito dos judeus de não comerem. Eu já contei isso para você, essa história lá quando nós viajamos, né? Sim, mas eu acho que essa é da semana que vem. Semana que vem. Semana que vem é exatamente sobre isso. Acabou. Não, é de verdade, o texto isso é sobre aqui isso. É cenas do próximo capítulo. Irmãos, para encerrar e orar com vocês, hoje é um dia para a gente se posicionar com relação a isso. Hoje é um dia para você ir para casa com a decisão de que você quer romper com as nossas religiões e ter um relacionamento real, íntimo e sincero com Deus. Abandonar a sua religião. Eu estou falando, você tem que abandonar o evangelicalismo. Eu estou dizendo que ser evangélico não significa nada. O que importa é ser uma nova criatura. Aleluia! Não. Repete de novo que o cara não viu. O Flipper não ouviu. Que ser evangélico não significa absolutamente nada. O que importa é ser uma nova criatura. Aleluia. Então abandone a religião, seja ela qual for, inclusive essas todas que a gente conhece. E uma maneira prática de você romper com a sua tradição religiosa é o batismo. O batismo que nós fazemos mensalmente. É um jeito de você se posicionar na sua fé. Ontem você precisa ver quantas pessoas foram ontem lá. O microfone. Quantas pessoas foram ontem lá? É isso que eu digo. Nenhuma. E não tem problema nenhum, a gente estava disponível lá. Mas o problema nosso não é número. Eu só estou dizendo e afirmando para você que se você quer se posicionar e romper com a tradição que por herança você recebeu dos seus pais, seja tradição católica, evangélica ou espírita, seja qual for, são 10 mil religiões. Seja qual for, é necessário você se posicionar. Hoje é um bom dia para isso. E é o assunto entre você e Jesus. E falar assim, Jesus, me ajuda porque é difícil. Me ajuda porque dói. Me ajuda porque a minha mãe que me ensinou isso já morreu. E eu seguir o ensino dela é como se eu estivesse honrando a imagem dela. Então tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, mas me ajuda na tomada de decisão, porque eu quero me libertar das minhas escravidões, eu quero seguir Jesus. Amém, irmãos?